Há um tipo de força que impressiona. Aquela imagem da pessoa que nunca vacila, nunca hesita, nunca demonstra uma fraqueza. O tipo de força que muita gente admira, e até tenta copiar, porque parece proteção, controle, firmeza. Mas existe outra coisa também. Há forças que só parecem força. Forças que, por trás da aparência sólida, escondem um medo tão profundo que a pessoa prefere vestir uma armadura do que encarar o que dói. E é sobre isso que vamos conversar hoje. Porque talvez você já tenha sido essa pessoa. Ou conviva com alguém assim. Ou esteja começando a perceber que algumas das atitudes que você achava que eram seu ponto forte, na verdade são só mecanismos de sobrevivência que você criou lá atrás, quando não tinha outra escolha. E tudo bem. Não existe condenação nessa análise. Existe apenas a chance de você se olhar com mais honestidade e, quem sabe, se tratar com mais gentileza. Antes da gente continuar, já deixo um convite. Se esse tipo de conversa te ajuda a entender sua própria história, deixa um like, porque isso me mostra que essas reflexões fazem sentido para você. E, se quiser continuar caminhando comigo nessa jornada de autoconhecimento e presença, se inscreve no canal. Pronto! Vamos juntos! Hoje eu quero te mostrar 4 atitudes que parecem força, mas na verdade são medo disfarçado. E entender isso pode mudar completamente a sua relação consigo mesmo e com o mundo. A primeira atitude: eu dou conta de tudo sozinho. À primeira vista, isso parece força. Parece maturidade, responsabilidade, autonomia. E, claro, existe uma parte disso que é real. Saber se virar sozinho é uma habilidade importante. Mas há uma fronteira invisível entre autonomia e autoabandono. E muita gente que grita "eu me viro sozinho" está, na verdade, gritando outra coisa por dentro. Se eu depender de alguém, eu posso me decepcionar. Se eu confiar, alguém pode falhar comigo. Se eu pedir ajuda, posso parecer fraco. Ponto. O que parece força muitas vezes é só defesa. É a tentativa de controlar tudo para evitar feridas antigas. É o medo de precisar, porque precisar é vulnerável, e vulnerabilidade foi perigosa em algum momento do passado. Se você cresceu em um ambiente onde não podia contar com ninguém, é natural que tenha aprendido a resolver tudo sozinho. Mas existe uma diferença entre aprender a se virar e acreditar que isso é a única forma de existir. A verdadeira força não está em carregar tudo. Está em reconhecer quando algo é pesado demais e permitir que outra pessoa segure uma ponta da corda. Essa abertura, sim, exige coragem. Muito mais coragem do que fingir independência absoluta. A segunda atitude: eu não ligo. Esse é um clássico. Um dos disfarces mais comuns do medo, especialmente medo de rejeição, humilhação ou abandono. A pessoa faz aquela cara neutra. Responde com frases curtas. Finge que nada afeta, nada atinge, nada importa. Mas por dentro, o silêncio diz muito. Não ligo é a frase favorita de quem aprendeu a se proteger sentindo menos. Só que sentir menos não é natural. É treinado. É uma estratégia. Pessoas que dizem tanto faz com frequência quase sempre carregam um coração que sente demais. Só que, como sentir demais já doeu no passado, elas aprenderam a parar as bordas da própria sensibilidade. O problema é que proteger-se de sentir também protege você de viver. E quando você se acostuma a fingir que não se importa, começa a se distanciar não só da dor, mas também da alegria, da conexão, da troca real. É uma espécie de anestesia emocional. Funciona. Mas custa caro. A verdadeira força não é ser indiferente. É ser capaz de sentir sem ser engolido pelo sentimento. E isso exige prática, presença e, principalmente, autocompaixão. A terceira atitude: eu controlo tudo porque sou disciplinado. Controle pode parecer força. Mas às vezes é só medo do imprevisível. Há pessoas que precisam planejar cada detalhe, prever cada passo, organizar cada minuto, não porque gostam, mas porque a bagunça emocional interna é tão grande que qualquer imprevisto ameaça desmoronar tudo. Então elas chamam esse controle de disciplina. Mas disciplina verdadeira nasce da intenção. Controle compulsivo nasce da ansiedade. Disciplina é flexível. Controle é rígido. Disciplina educa. Controle sufoca. Disciplina cria segurança. Controle cria tensão.
Pessoas excessivamente controladoras quase sempre têm uma história de caos emocional. Então criam mecanismos para impedir que o mundo saia do lugar. Só que nada nesse mundo fica no lugar para sempre. E quando tudo depende do seu controle, você vive cansado, tenso, alerta, como se qualquer mudança fosse um risco. Às vezes, abrir mão de um pouco de controle é o passo mais forte que você pode dar, porque isso mostra que você não precisa vigiar tudo para sobreviver. A quarta atitude: eu não me apego a ninguém. Essa talvez seja a que mais parece força. Uma espécie de desapego elegante. Um ar de quem não precisa de ninguém. Mas frequentemente, é só medo de perder. Muita gente que diz não me apego está, na verdade, dizendo: eu tenho medo de me machucar de novo. Tenho medo de gostar e perder. Tenho medo de não ser suficiente. Então, para evitar sentimentos profundos, a pessoa cria relações superficiais. Conexões leves. Despedidas fáceis. É uma força que impressiona por fora, mas esconde uma fragilidade por dentro. O apego não é o perigo. O apego descontrolado, sim. Mas se proteger demais te impede de viver relações que poderiam transformar sua vida. A verdadeira força não está em evitar laços. Está em criar vínculos mesmo sabendo que eles carregam risco. O que fazer com tudo isso? A ideia não é você se julgar, nem desmontar suas armaduras de uma vez, isso seria cruel. A ideia é você reconhecer que algumas das suas forças talvez não vieram da coragem, mas da dor. E tudo bem. Quase tudo o que fazemos para sobreviver nasce de um medo antigo. Mas viver não é só sobreviver. É se permitir confiar, sentir, se abrir, respirar. E força verdadeira é a soma de três coisas: vulnerabilidade, autorresponsabilidade e presença. Se alguma dessas faltou, sua força talvez seja só defesa. E se esse vídeo te ajudou a enxergar alguma dessas defesas, me conta nos comentários qual delas você reconheceu mais em você, ou em alguém próximo. Se essa conversa fez sentido, deixa um like para apoiar o canal. E, se quiser continuar caminhando comigo, se inscreve. Tem muita coisa bonita vindo por aí.